Olá, meu povo! Depois de muito ensaiar, decidi finalmente criar este canal no YouTube. E eu vou começar o primeiro vídeo falando sobre como foi que eu vim parar no Canadá, como que foi essa minha mudança pra cá. Desde muito novinha, eu sonhava em morar fora do país. Só que eu era muito pobre, não tinha estrutura financeira nenhuma, assim, eu, minha família, né, todo mundo, assim. Então era aquele sonho muito distante, quase impossível. Mas, já que é pra sonhar, a gente sonha grande, não é mesmo? Bom, lá pelos meus 18 anos, eu comecei a pesquisar alguns países pra poder morar. Dentre eles estava Canadá, Austrália, Irlanda, que eu acredito que é um dos países que fica ali no topo da lista da maior parte dos brasileiros que decidem morar fora, né? Que sonham em morar fora. E na época eu trabalhava em uma academia, eu sou formada em educação física. E nessa academia eu conheci o Ricardo. Ricardo hoje é meu marido, mas na época ele era só aluno da academia. E o Ricardo, ele já tinha planos de vir pro Canadá, tava tudo muito bem estruturado. Ele viria em 2018. Eu não sei dizer agora o certo quando foi que a gente se conheceu, mas sei que 2 anos depois, 1 ano e meio depois que a gente se conheceu, a gente começou a sair. Ricardo passou a ser meu namorado. Só que nessa altura do campeonato, ele já estava com os planos dele de vinda pro Canadá muito bem definidos. Então 2018 era a data pra ele vir. A gente começou a sair em agosto de 2017. Em agosto de 2018 ele veio pro Canadá, ou seja, teríamos 1 ano ali, né, pra ficar junto. E depois já era, cada um segue a sua vida. E claramente ele já tinha esses planos desde muito antes, então eu não estava inclusa ali, né, naquele plano, né, e claramente eu também não ia me enfiar nele. Bom, o tempo passou e nessa época eu era coordenadora na academia. Eu trabalhava das 6 às 10 da noite, todos os dias, 6 da manhã às 10 da noite. Eu abria e fechava a academia e no meu horário livre eu era personal trainer pra poder completar a minha renda, né, porque ainda não tinha lá aquelas condições financeiras muito boas. Foi um momento que eu tava muito cansada, muito exausta dessa rotina, e eu decidi realizar meu sonho de morar fora, porque agora eu já tinha um pouquinho mais de possibilidade de realizar esse sonho. Não muita, né? Não a ponto de imigrar para um outro país. Então eu decidi fazer o intercâmbio de au pair. Se você não sabe, au pair é quando você vai ser babá em outro país. Geralmente acontece mais para os Estados Unidos, mas eu sei que tem outros países que tem esse programa de au pair. E você vai ser babá lá, você vai cuidar de crianças, você vai receber um salário e você vai ficar na casa da família. Então você tem toda essa estrutura, né, pra poder realmente ter essa experiência de morar fora, além de estudar a língua, né, do país que você vai ficar. Então eu falei, puta, é uma puta experiência, era um intercâmbio muito barato. Então eu falei, eu vou fazer isso. E aí uma amiga na época, ela emprestou o cartão de crédito dela pra mim, pra eu poder pagar a agência de intercâmbio, e comecei ali com o meu processo. Fui lá pra tirar minha CNH, que é um pré-requisito também, né, do programa de au pair, e comecei o meu processo. Quando chegou no final do ano já, o Ricardo já tava aqui no Canadá há uns 3 meses, eu avisei na academia e pros meus alunos de personal que eu trabalharia somente até o final daquele mês, que depois eu ia viver os meus sonhos. Mas, como me formar na faculdade sempre foi um sonho, eu amava a minha área, eu gostava muito do que fazia, apesar de estar exausta, eu não queria sair da área de jeito nenhum enquanto estivesse no au pair. Então, o que eu decidi fazer? Comecei a procurar alguns cursos online pra começar a trabalhar online com a consultoria. Meu propósito com isso não era ganhar dinheiro, eu só realmente queria me manter na área pra quando eu voltasse ao Brasil eu pudesse me recolocar no mercado com mais facilidade, já que eu ia estar ali trabalhando, né, com consultoria online, essas coisas. Então, foi a forma que eu encontrei. E aí, comecei a divulgar, mas assim, não acontecia muita coisa. Até que chegou dezembro, que foi o mês que eu já não tava mais trabalhando e eu precisava de dinheiro, porque assim, eu sou uma pessoa muito inconsequente. Aliás, já fui muito, né? Hoje eu sou um pouco mais prudente, mas naquela época eu era muito inconsequente, super sonhadora, e eu só me jogo nas coisas, não tô nem aí se vai dar errado ou não. E aí, eu falei, bom, preciso dar um jeito aqui de ganhar dinheiro. Então, eu fiz um programa de treino, que foi o Fit in 20, que era um programa de emagrecimento. Comecei a divulgar no meu Instagram e no meu Facebook. Na época, eu devia ter uns 1000 seguidores no Instagram, que era só de pessoas conhecidas, amigos, ex-alunos, alunos das academias que eu trabalhei, enfim. Era só gente conhecida que eu tinha ali nas redes sociais, e mesmo assim eu consegui vender. Fiz as minhas primeiras 28 vendas, 28 alunas que acreditaram na ideia de um negócio que nem tava pronto ainda. E realmente eu só tive a ideia. O programa ele tinha data pra começar em janeiro, então eu comecei a divulgar um mês antes e não tinha nada pronto. Bom, passou. E assim, eu queria muito poder visitar o Ricardo antes de começar o programa de au pair, antes de começar a aplicar pro au pair. E aí eu apliquei pro visto de turismo daqui do Canadá, mas meu visto foi negado. E bom, eu posso até contar essa história num outro vídeo, porque ela é bem interessante. Eu acredito que possa ajudar outras pessoas que tiveram um visto de turismo negado pro Canadá, porque depois eu fiz dar tudo certo. Chegou dezembro, mês de vir pro Canadá, vim pro Canadá, conheci todo esse lugar maravilhoso, lindo. Isso foi lá em Toronto, na época o Ricardo morava em Toronto, ele tava fazendo college lá, né? Cheguei no Canadá e falei, bom, preciso de dinheiro, tem passagem pra pagar que tá parcelada em trocentas vezes, tem aluguel do apartamento que eu morava no Brasil pra pagar quando eu voltasse pro Brasil. Então assim, precisava me rebolar, dinheiro não tinha, sonhos muitos, né? Comecei a oferecer mais ainda o programa, não parei de vender até que ele tivesse pronto pra começar de fato. Se eu não me engano era 7 de janeiro a data de início. E um dia antes do programa começar, foi o dia que eu fui gravar os vídeos de treino. Então assim, foi um dia antes, gravei os treinos lá e comecei a divulgar. E entreguei pras alunas. Nisso,
eu conheci o canal de uma youtuber aqui que era de au pair também, o canal dela falava sobre o programa de au pair. E eu, como quem não quer nada, já que o não eu já tinha, eu decidi mandar uma mensagem oferecendo meu programa pra ela em troca de divulgação. Ela aceitou, eu fiquei muito feliz porque eu não esperava que ela fosse me responder. E nisso eu consegui mais muitas alunas, graças à divulgação dela, graças à nossa parceria. E não só desse programa, que eu acabei abrindo outras turmas em janeiro mesmo, como de consultoria online. E aí abri ali tudo bonitinho. E naquele mês, em janeiro, aqui ainda no Canadá, eu vendi mais do que eu ganhei mais dinheiro do que eu ganhava trabalhando o mês inteiro na academia de coordenadora, personal e etc, etc. Eu falei, cara, é isso, esse negócio é demais, eu vou começar a trabalhar com a internet, né? Porque isso aqui me ampliou as possibilidades. E aí, bom, voltei pro Brasil, já tinha dinheiro pra pagar o aluguel, já tava toda felizona e tal. Falei, vou desistir do au pair, acabou o au pair, agora eu vou focar nisso. E aí no mês seguinte consegui vender ainda mais, aí no mês seguinte fiz uma outra parceria com blogueiras do fitness mesmo. E aí meu negócio bombou. Abri minha empresa, o negócio foi bombando, mas eu também posso falar disso num outro momento, em outro vídeo. Bom, acontece que eu voltei aqui no Canadá em abril pra visitar o Ricardo, e fiz um intercâmbio aqui, né? Comecei a estudar inglês, porque quando eu cheguei aqui a primeira vez, é aquela história, né? Da maioria dos brasileiros, você fala inglês? Ah, eu entendo, eu só não consigo falar muito, né? Meu nível intermediário. Cheguei aqui e não falava nada, fiquei travada completamente insegura, assim, não conseguia, por mais que eu estivesse entendendo bem mais ou menos as pessoas. E aí foi por isso que eu decidi fazer o intercâmbio numa escola que chama IELTS. Estudei lá por um mês mais ou menos e foi uma experiência maravilhosa. Na primeira aula eu me senti completamente destravada, porque as pessoas estão ali pra aprender e tem gente de todo canto do mundo. E a única forma de você se comunicar com essas pessoas é em inglês, então foi excelente para meu desenvolvimento. Bom, voltei pro Brasil e aí no final do ano, que também é uma outra história que eu posso contar em outro momento, eu e o Ricardo, a gente tinha terminado, aí voltou, e aí dessa vez voltou pra ficar junto de vez, e decidimos que eu me mudaria pro Canadá. Agora vem um detalhe importante, que é o seguinte: quando você decide vir pro Canadá, né, principalmente pra fazer o college, que a maior parte dos brasileiros, dos imigrantes fazem esse processo pra conseguir a residência permanente depois, você tem algumas opções. Então, se você estuda um ano numa faculdade e consegue o visto de estudo e trabalha, esse trabalho é part-time, né, mas depois que você se forma, você ganha mais um ano de PGWP, que é Post-Graduation Work Permit. Então, você tem um visto de trabalho por mais um ano. Se você estuda por 2 anos, você consegue esse mesmo visto por mais 3 anos. Então, o Ricardo veio fazer um college de 2 anos e ele teria mais 3 anos para conseguir trabalhar aqui. E aí, nesse meio do caminho, ele já ia ter a pontuação necessária para poder aplicar para residência permanente. Então, chegou janeiro de 2020 e eu vim para cá de vez com visto de turismo ainda. Assim que o Ricardo se formasse, ele teria direito ao PGWP. Ele se formaria em maio do mesmo ano, que foi o ano da pandemia, né, 2020. Ainda bem que eu vim em janeiro, porque se eu não tivesse vindo, eu não viria nunca mais. E aí, quando foi em março, nós nos casamos lá em Toronto. E assim que ele conseguisse o PGWP, eu poderia aplicar pro meu Work Permit, que automaticamente teria direito. Só que por conta e atraso de tudo, enfim, ele se formou no final de maio. O meu visto de turismo, eu poderia ficar no Canadá por 6 meses só direto. Ele ia vencer. Então, eu fui lá e apliquei para uma extensão do visto de turismo. Só que, de novo, tudo atrasado, tudo demorando, o Work Permit do Ricardo não saiu a tempo. Essa extensão do visto de turismo saiu quando? Em janeiro do ano seguinte, de 2021. E assim, eu tinha 10 dias pra resolver a minha situação aqui no Canadá, ou ir embora do país em 10 dias. Não poderia ficar aqui, porque assim, eles deram pra realmente, tipo, você já ficou 6 meses que tinha que ficar, né? Eu já tinha ficado 6 meses no início do ano, apliquei. Saiu 6 meses depois da extensão do visto de turismo, então eu já tinha ficado tempo. E eu já tinha que ir embora. Tinha que ir embora ou resolver minha situação. Mas eu já tinha direito ao Work Permit. Então apliquei pro Work Permit na correria. Em menos de um mês, meu Work Permit saiu. Eu poderia ficar legalmente aqui no Canadá. Não que eu não estivesse legalmente antes, porque todo esse processo de espera aqui, né, pra extensão do visto, me deixa num unapplied status, né, que você fica aqui num status de que você tá esperando alguma coisa do governo, né, alguma resposta. Então tava legal aqui, tá, durante todo esse tempo. Passou um tempo, e aí por conta da e ela tem lá seus benefícios, não é mesmo? O governo abriu um processo de imigração que não era o Express Entry, era o TR2PR, que era um programa para quem que já tinha estudado aqui, estava trabalhando aqui e se aplicava dentro de algumas categorias, enfim, já tinha o IELTS pronto. Tinha 40 mil vagas e aí dentro dessas 40 mil você poderia conseguir a sua residência permanente. O que nós fizemos? Aplicamos, obviamente. Dessa vez a gente aplicou com a consultoria do Terry Ferreira, tá? Então foi uma agência que fez pra gente, né? Não fomos nós, a gente não fez por conta o processo, porque
o Ricardo ele já tinha tentado aplicar pra residência permanente alguns meses, não, um ano antes, se eu não me engano, um ano e meio antes, talvez. E acabou sendo cancelada porque ele errou em um documento lá, enfim. Então ele não queria correr esse risco de novo e a gente decidiu pagar pra eles. Então foi um pouquinho mais caro o processo, mas valeu super a pena. Todos os meus outros processos de visto de turismo, extensão de visto, work permit, eu fiz tudo por conta. Tá tudo, todo, desde o início, desde quando foi negado e que aí foi aprovado de novo, enfim, né? Então foi tudo por conta. Só dessa vez que a gente fez com a consultoria realmente. Em janeiro desse ano, de 2022, saiu a nossa residência permanente. Finalmente, já chegou o nosso cartão 2 semanas depois de residentes, então agora somos residentes. O que eu tenho pra dizer com tudo isso é que, assim, no meu caso, foi um caso muito típico e de muita sorte também. Porque se eu não tivesse toda essa aplicação do Ricardo, não fosse uma dependente do Ricardo pra essa aplicação, eu teria que passar pelo mesmo processo que ele passou, que é o de vir pro Canadá fazer um college, daqui, esperar todo o tempo, começar a trabalhar aqui pra conseguir, enfim, aplicar pra residência permanente depois. Mas como eu tive essa sorte, já entrei ali, ó, na onda, já fui surfando nela, fui linda e plena e aqui estou, né? Então, sou uma pessoa de muita sorte, não tenho dúvida nenhuma, não tenho nenhuma vergonha de falar isso. Eu tive poucos custos também, então quando você pretende migrar pra um país que nem da forma que o Ricardo fez, envolve muitos custos, porque você tem que comprovar que você tem dinheiro pra se manter, que você pode pagar o college, enfim. Então é muita grana. No meu caso não teve nada disso. O único custo que eu tive foi com a passagem e com 4 aluguéis antecipados pra gente alugar o nosso apartamento de Toronto. Então, basicamente foi isso. Aqui estou, ainda não voltei pro Brasil, a gente pretende ir nesse ano, ainda bem que agora já tá tudo certo, podemos entrar e sair do Canadá tranquilamente, mas a gente tá se planejando pra ir direitinho mais pro final do ano, porque agora tá chegando o verão aqui e a gente quer aproveitar o verão aqui. A gente não quer ir pro Brasil enquanto lá é inverno e aqui é verão. A gente vai mais lá pro final do ano, que aqui já vai estar frio de novo, e aí no Brasil vai estar mais quente. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. E por favor, sou nova nesse universo de YouTube, então deixem sugestões de coisas que vocês querem saber. Se ficou faltando alguma informação, deixem aqui. Aproveitem, sempre quis falar isso. Deixa seu like, curte, compartilha e se inscreve aqui no canal. Bom, é isso, gente. Beijo grande e até o próximo vídeo.